A taxa do lixo chega aos contribuintes junto ao carnê do IPTU. E nesse ano, algumas pessoas reclamam do aumento. Já outras estão sem entender o porquê de um pequeno desconto. A superintendente da Saneron, Michele Cangirana, explica os motivos. A nossa taxa de lixo ela não teve aumento. Ela teve uma atualização monetária que é previsto pela lei, que é previsto pelo contrato. Por quê? As empresas que prestam serviço na coleta, transporte e destinação do lixo, ela tem um contrato com o município, são contratos licitados, né, aqui no nosso município, graças a Deus. O valor que a gente paga, se a gente for analisar os municípios vizinhos, é um valor menor, graças a Deus também, né, por isso. E aí, todo ano tem a questão do equilíbrio contratual, né? Eles têm os gastos com caminhão, com funcionário, com insumo, né, para realizar essa coleta. Então, todo ano, esses materiais, esses produtos sofrem alteração de valores, que todo mundo, né, sabe que a gente enfrenta esse problema até mesmo na vida pessoal da gente. Então, a empresa entra com pedido de aditivo contratual, de reajuste de valores, e a equipe técnica do município, economista, contadores, analisam esse pedido e deferem ou não. E isso é anualmente. Então, assim, o nosso serviço, todo ano ele sofre alteração. Com isso, a gente tem que reajustar. Aumentou? Nós mudamos a base de cálculo? Nós aumentamos a base de cálculo? Não. É a mesma base de cálculo desde 2013, quando foi estipulada a taxa de lixo, é a mesma base de cálculo que é utilizado. Lógico que tem algumas pessoas que pagam mais que outras. Por quê? Por exemplo, no centro, nós temos coleta todos os dias. Então, essa pessoa que mora no centro, ela paga mais de quem mora num bairro afastado e que só tem 2 vezes na coleta por semana, né? Então, sofre essas alterações de valores também. Dependendo da localidade que tiver o seu imóvel, também tem uma diferença da taxa de lixo. Se ele é residencial, se ele é comercial, também sofre alteração. Por quê? Para se equiparar. O que a lei define a respeito de resíduos? A lei define que quem gera os resíduos é responsável pelos seus resíduos. Por isso que a gente paga a taxa de lixo. Porque eu gero um resíduo na minha casa, 100 litros, 200 litros por semana, eu sou obrigada em dar a destinação correta. O nosso lixo é coletado aqui em Rolim de Moura, né, pelaquela empresa dos caminhões, e ele é destinado para Cacoal. Mas por que para Cacoal? Porque Cacoal é o aterro mais próximo que nós temos. O lixo hoje, né, nós não podemos mais ter lixão. Então, o lixo hoje ele tem que ser destinado para aterros. E o aterro mais perto daqui é Cacoal. Tanto que as outras cidades vizinhas, Santa Luzia, Alta Floresta, também levam esse lixo para Cacoal. Lógico que eles são mais longe que a gente. Então, tudo isso, né, é o custo do nosso lixo. Outra coisa também, Gislane, que é bem interessante divulgar para a população foi referente à taxa de lixo de 2022. O ano passado, na taxa de lixo de 2022, teve a mesma atualização monetária. No entanto, pela publicação tardia de um decreto, porque tem que ter um decreto autorizando tudo isso também, né? A gente também não faz, o município, o ente público, né, o gestor público, ele só faz o que a lei determina. Então, ele não faz, né, ninguém na gestão pública, seja em Rolim de Moura ou outro município, faz o que achou melhor. Não, tem que fazer o que está na lei. E a lei determina que seja publicado um decreto. E esse decreto teve uma publicação tardia. Em decorrência disso, nós tivemos que reajustar esse valor. Em 2022, quem pagou a taxa de lixo vai ter um desconto que é referente à atualização do ano passado. Quem não pagou a taxa de lixo, né, não vai receber nada de volta porque, enfim, em tese não pagou. Então, só assim resumindo, 2022 nós fizemos uma atualização também, conforme a lei autoriza, e aí o decreto foi publicado um pouquinho mais tarde, em decorrência disso a gente vai ter que teve que reajustar isso agora em 2023. E aí quem pagou vai ter um desconto lá na taxinha de lixo, já vai vir constando direitinho, já vai conseguir visualizar e entender direitinho lá. 40% de inadimplência é o percentual de Rolim de Moura, um quantitativo bastante alto e que pode acarretar diversos prejuízos aos contribuintes. A gente tem que coletar diariamente, nós não podemos deixar de coletar. O nosso trabalho do lixo hoje, a execução da coleta é uma execução muito pontual, né? A população deve perceber que não está tendo aquele problema de ter aquele lixo vários dias na frente da casa, cheirando mal. Então, todo esse serviço bom, né, essa prestação de serviço boa, ela tem um custo. E aí, quando a população não paga, o município tem que fazer o aporte, né? Nós não podemos deixar de pagar esse serviço. Com isso, lógico que acaba atrapalhando o município em executar outros serviços, por exemplo. Então, eu chamo aqui a população, para quem estiver inadimplente, procure o município, procure lá a Secretaria de Fazenda para fazer um parcelamento, para aproveitar
essa taxa de lixo agora de 2023, pagar com desconto. É assim que o município gira, é assim que o município mantém as escolas, mantém os hospitais, né, a UPA, é com arrecadação, né? Então, assim, a gente, né, sempre cobra do ente público para ter uma estrada boa, para ter uma escola para os nossos filhos boa, para ter um atendimento bom nas unidades de saúde e, às vezes, em algumas vezes, esquecemos de fazer a nossa parte. E uma das partes, principalmente, é o pagamento das taxas, dos impostos em dia. E isso contribui muito com o avanço da cidade. E para quem não paga a taxa, qual que é o prejuízo que fica além do município? A pessoa, ela é autuada, o que acontece? Então, ela é executada judicialmente, né? Tanto o IPTU quanto a taxa de lixo. Passou o ano de exercício, não pagou? Já é, né, a Procuradoria do município já entra com as ações de execução, já tem também a questão do aumento da taxa com juros e multas e tudo mais, e uma hora ou outra essa pessoa ela vai ser obrigada a pagar, né, seja na via administrativa, seja na via judicial, e lá na via judicial acaba encarecendo um pouco mais. Então, assim, é bem interessante e mais proveitoso que a população procure, né, antes de deixar chegar a esse ponto, procure administrativamente a Prefeitura, a Secretaria de Fazenda, para se organizar. A superintendente da Saneron também comentou sobre a possibilidade de Rolim de Moura ter um aterro sanitário para atender a cidade e toda a regional da Zona da Mata. O aterro de Cacoal ele é de uma empresa privada, é contratado pelo município, a gente paga por esse serviço. A empresa já sinalizou o interesse em construir um aterro aqui em Rolim de Moura. Isso vai facilitar, vai diminuir custo também, com certeza, né? Porque a gente já não vai ter mais a questão do transporte, sem contar também a geração de empregos, né? Que é aqui para a nossa região. Então, assim, a gente está na expectativa muito positiva relacionada a isso. A empresa já até oficiou, falando que tem interesse em construir, que já está, inclusive, analisando áreas, né? Para ver onde que vai ser construído.